Boa noite. Vamos aguardando mais que as pessoas comecem a adentrar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu creio que os comentários estejam não autorizados, não é o nome correto, mas eu não sei o nome correto, mas vamos aguardar mais alguns instantes para que mais algumas pessoas se façam presentes. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Então, creio que, sim, os comentários estão abertos, sim. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos aguardar mais alguns instantes para que possamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Jack Darsa. Sou um simples trabalhador do Cristo. Vamos aguardar mais alguns momentos para que outras pessoas venham para estar aqui conosco. Eu gostaria, por favor, que alguém me dissesse se o volume está bom, para que eu saiba. Por favor, alguém adicione aqui um comentário dizendo que se o volume está bom ou não, visto que é um costume meu e eu não sei se o volume está bom. Não sei somente se eu creio que os comentários não estejam abertos, não. Creio que não, mas eu espero então que o volume esteja bom. Espero que o volume esteja bom. Queridos, eu vou fazer a prece então. Vamos falar um pouco rapidamente sobre quem eu sou para quem não me conhece. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui juntos, reunidos, em torno do Teu nome. Auxilia-nos, Senhor, para que na palestra que virá a seguir, que todos nós, Senhor, e eu me incluo, que todos nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir, mas acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sair desta palestra mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe, proporcionando então em nós, como consequência, a transformação tão necessária, a nossa evolução moral e espiritual. Eu agradeço o amparo da espiritualidade maior que sempre nos acompanha e agradeço igualmente a presença dos amigos espirituais que coordenam este trabalho lá no centro de nossos irmãos de Teresina, no Piauí. E em nome de Deus, nosso Pai, e em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos iniciado então a nossa conversa fraterna da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu creio que os comentários não estejam disponíveis ou por algum motivo o meu Instagram aqui não está permitindo, porque eu estou vendo que os comentários não estão desativados, não. Mas vamos lá então. Meu nome é Jack Darsa, eu sou
moro aqui em Brasília, sou carioca, mas moro aqui em Brasília já há muito tempo. Sou um trabalhador do Cristo. Sou um trabalhador do Cristo. Eu, durante muitos anos, trabalhei dentro de várias casas espíritas e desde a pandemia, então, começamos a iniciar várias lives somente através do nosso Instagram, Jack Darsa. E hoje em dia, então, temos lives fixas tanto no nosso Instagram quanto em outros Instagrams. Atualmente são 7 lives semanais em que fazemos estudos. Temos o culto do Evangelho no Lar, temos estudo da obra de Hamed, estudo da obra de Joana de Ângeles, estudo do livro Boa Nova, entre outros. Hoje nós viemos aqui para falar sobre o Sermão do Monte. Sobre o Sermão do Monte. Eu não vou me estender muito, na verdade, devido ao tempo mesmo que nós possuímos, o Sermão do Monte, para falar nele em uma totalidade, pelo menos 1 hora, mas hoje nós vamos falar sobre aspectos principais do Sermão do Monte. Vocês irão notar, para quem não me conhece, que eu tenho é meu costume fazer muitas citações evangélicas. É um costume meu, é algo que eu adquiri ao longo dos anos, como um discurso de legitimidade para até mesmo para os estudiosos da doutrina saberem onde buscar esta ou aquela referência. Portanto, quando eu faço uma referência, eu digo de onde ela está sendo retirada. Bem, vamos lá então falar sobre o Sermão do Monte. Queridos, o Sermão do Monte, sem sombra de dúvida, é o principal dos discursos de nosso Mestre Jesus. Para nós termos uma ideia, somente uma ideia da importância do Sermão do Monte, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que possui 28 capítulos, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 14 são diretamente ligados ao Sermão do Monte. 14. Metade do Evangelho segundo o Espiritismo, metade do Evangelho segundo o Espiritismo é diretamente relacionado ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte está presente tanto em Mateus quanto em Lucas, mas eles não são o mesmo sermão. Em Mateus ele está circunscrito aos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Em Lucas ele está bem esparso em vários capítulos, e é por isso que sempre que vamos tratar do Sermão do Monte, nós nos atemos a Mateus. O Sermão do Monte de Mateus é diferente do de Lucas, a despeito de ser o mesmo sermão. Entendendo que, naquela época, os evangelhos eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano de 65, Mateus e Lucas no ano de 75, João lá pelo ano de 90, 95. Marcos e João não citam nada sobre o Sermão do Monte. Mateus e Lucas citam, mas eles são diferentes entre si. Exatamente porque as pessoas elas não copiavam. Não ficava enquanto Jesus falava alguém copiando. Não era isso. Então as pessoas iam dizendo o que elas se lembravam e elas iam juntando tudo como se fosse um grande quebra-cabeça. Bem, o Sermão do Monte de Jesus, em Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são 111 versículos. E é claro que muitos conhecem o Sermão do Monte como o Sermão das Bem-aventuranças, o que já é um equívoco. Já é um equívoco, visto que dos 111 versículos do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças vão somente no capítulo 5, do versículo 3 ao 11. E só. Então, dos 111 versículos do Sermão do Monte, somente 9 versículos são referentes às bem-aventuranças. E sem sombra de dúvida é assim que Jesus inicia o seu sermão. Lembrando, inclusive, uma curiosidade teológica, em Mateus ele sobe ao monte para fazer o seu discurso, em Lucas ele desce. Em Mateus são 9 bem-aventuranças, em Lucas são 4. E das 4 bem-aventuranças de Lucas, 2 são diferentes das outras de Mateus. Então, são questões teológicas que nós não iremos adentrar aqui, esse campo de exegese teológica. Mas então ele vai iniciar o seu Sermão do Monte exatamente com as 9 bem-aventuranças. Inclusive, eu tenho feito diariamente, atualmente no meu Instagram, diariamente eu faço um vídeo curto de 1 minuto pela manhã, e nos últimos
creio que há uma semana mais ou menos nós temos diariamente falamos sobre as bem-aventuranças e há 3 dias, se eu não me engano, estamos começando a falar sobre o resto do Sermão do Monte, diariamente um videozinho curto de 1 minuto. Então, ele vai iniciar o famoso bem-aventurados os pobres de espíritos, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os pacificadores, os misericordiosos, os que são puros, os que são perseguidos em amor de meu nome. Tudo isso Jesus vai falando e precisamos entender que as bem-aventuranças, ela existe uma razão de existir. Na verdade, o que Jesus diz é: todos nós passamos por desafios, passamos por dificuldades, mas que, no entanto, se soubermos passar pelos desafios com resignação, com fé, com confiança, seremos bem-aventurados. Porque a bem-aventurança é sempre algo que você faz e algo que retorna. Então, sempre ele já inicia o Sermão do Monte com uma questão de a lei de ação e reação. Ele já inicia desta forma, com a questão da lei de ação. Ação e reação. O que você faz, você recebe de volta. O que você faz o bem, você recebe o bem de volta. Se você estiver enfrentando um desafio, souber passar pelo seu desafio, você é um bem-aventurado. E mais à frente, algo bom virá ao seu redor, ao seu encontro. Após isso, Jesus faz 2 afirmativas, de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Versículo 13, vós sois o sal da terra. E eu falei sobre isso outro dia, que é exatamente que Jesus está querendo dizer o quê? Que basta pouco sal para salgar muita comida. Então, por exemplo, quando você vai fazer vamos supor, cozinhar 1 quilo de feijão, você não bota 1 quilo de sal. Então, é essa referência que Jesus está dizendo, da diferença que poucos de nós pode fazer em muitos. Metáfora esta que ele, inclusive, vai utilizar em muitas das suas aproximadamente 40 parábolas. Agora começaram a aparecer as pessoas nos dando boa noite aqui. De alguma forma agora começou a aparecer. Então, vamos ver que ele primeiro fala isso, vós sois o sal da terra. Mas no versículo 14 do capítulo 5 é mais importante ainda, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. É muito importante. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus, ele diz que nós somos a luz do mundo. E ele vai dizer, e não se coloca candeia embaixo do alqueire. Alqueire era um vaso grande que era utilizado para guardar cereais ou azeite. E ele fala, não se coloca candeia, que é o lampião da época, embaixo do alqueire escondido, mas se coloca no velador para iluminar. Mas ele vai mais além, ele tenta explicar ainda melhor isso. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo, mas ele nos diz como que nós somos essa luz do mundo. O que ele fala no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Fazei, pois, brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então nós vamos ver que eu sou luz quando eu realizo uma boa obra. Essa é a questão. A grande questão dos ensinos de Jesus, queridos, a grande questão sempre será a transformação pessoal, que dentro da doutrina espírita chamamos de reforma íntima. A proposta da reforma íntima não é espírita, a proposta da reforma íntima é de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17, o primeiro sermão do Cristo, ele vai dizer, transformem-se porque é chegado o reino de Deus. Talvez no seu evangelho esteja escrito arrependa-se, mas no grego a palavra é metanoia, que a tradução correta é transformação. Então é Jesus nos chamando para uma transformação. E ele diz que cada um de nós pode ser luz, mas somente pelas boas obras. Ou seja, é pela nossa conduta, queridos. E não é pela conduta, queridos, é pela conduta diária, pela conduta com a família, no trabalho, no trânsito, no convívio social e familiar, e não somente na casa religiosa. O grande chamamento de Jesus é para não sermos hipócritas como os fariseus, que ao adentrarem o grande templo de Salomão, cumpriam todos os rituais, com a roupa, tudo certinho, mas quando saíam de lá, não faziam absolutamente nada. O chamamento do Cristo, queridos, é para que sejamos cristãos no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa conduta. Não somente quando estamos frente a frente
com outros irmãos de ideal religioso, seja espírita, seja qual for. A partir daí, então, no versículo 17, há uma fala famosa de Jesus, e ele vai dizer: não penseis que vim destruir a lei. Eu não vim destruir, mas vim fazê-la ser cumprida. Lembrando que Jesus, ele é um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando somente aos judeus da Palestina do século I. Temos a famosa passagem da mulher da Samaria, em Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 4 a 30, mais ou menos. Temos a famosa passagem da mulher da Samaria, a mulher samaritana no poço de Jacó, e todos conhecem. Temos a famosa passagem dele com a mulher grega, Cirofenícia, Marcos capítulo 7, versículos 25 a 30. No entanto, ele só vai pregar para os judeus, e o que ele prega? A lei judaica. Não penseis que vim destruir a lei. Não vim destruí-la, mas vim fazê-la ser cumprida. Ele está falando sobre os 46 livros que compõem a Bíblia mosaica, a Torá, a Bíblia mosaica, que nós chamamos de, equivocadamente, de Antigo Testamento. A partir daí, então, existe o que em teologia nós chamamos de as 6 antíteses de Jesus do Sermão do Monte. Porque primeiro ele está dizendo que ele não veio destruir a lei, mas em seguida, por 6 vezes no Sermão do Monte, ele reinterpreta a lei mosaica. Vamos ver somente 3 delas. A primeira delas ele diz: ouviste que foi dito, não matarás, um dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo. Então ele reinterpreta. Por isso que primeiro ele fala que, por isso que é conhecido como antítese, porque ele fala que ele vai fazer uma coisa e em seguida ele faz outra. Ele está reinterpretando. E o que ele fala, Mateus capítulo 5, dos versículos 21 a 25, é fundamental para todos nós. Então o versículo 21 é: ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Por 6 vezes ele fala essa frase, eu, porém, vos digo. E o que ele diz? Se estiveres diante do altar para fazer a sua oferta e se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai. Reconcilia-te com teu irmão e volta, e aí sim faz a tua oferta. Lembrando que a oferta, a oferenda, era o que havia de mais sagrado entre os judeus. No templo de Jerusalém seriam ofertados pombos, cordeiros ou touros em sacrifício ao Deus. Haveria os sacrifícios de animais. Caso você estivesse fora de Jerusalém, em uma das muitas sinagogas espalhadas pela Palestina, lembrando que na Palestina do século I viviam na Palestina aproximadamente 1 milhão de judeus, nas outras sinagogas você faria uma oferta em dinheiro ou em alimento. Ele vai dizer que o mais importante do que você tentar agradar a Deus é você estar em paz com o teu irmão. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, uma outra fala muito famosa. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então Jesus está nos mostrando que muito mais importante do que o ritual externo que você faz é o bem que você faz com o seu próximo. É o quanto que você busca estar em paz com o teu irmão de caminhada. A seguir ele vai falar sobre as outras 5 antíteses. Ele vai falar, em Mateus capítulo 5, versículo 27, sobre o adultério. Depois ele vai falar sobre a carta de divórcio, que era permitida aos judeus darem às mulheres. Depois ele vai falar sobre o perjúrio, sobre o jurar. Vamos falar rapidamente sobre isso. Então, Mateus capítulo 5, versículos 37 e 38, ele vai dizer: não jurei, ouviste que foi dito, não jurarás em nome de Deus. E ele fala: eu, porém, vos digo que você não vai jurar por coisa alguma, porque nada te pertence. E no versículo 37, ele fala uma outra fala famosa de Jesus. Seja, portanto, o seu falar sim, sim, não, não. Então, Mateus capítulo 5, versículos 36 e 37, perdão. A partir do versículo 38, são as 2 mais complexas antíteses de Jesus. A primeira mais difícil, sem sombra de dúvida, é reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A verdade é que a maioria das pessoas não fazem. A partir do versículo 38, então, ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que te bater na face direita, oferece também
a outra. Eu peço perdão, inclusive, querido, se eu estou falando muito rápido, é porque como o tempo é curto e há muito material para se falar, creio que talvez hoje eu esteja falando até um pouco mais rápido do que eu falo nas minhas lives normais. Então vamos ver o que ele diz. Não é mais olho por olho, dente por dente. A grande transformação de Jesus sobre Deus é que ele tira Deus da posição de criador do universo. E Jesus traz Deus para dentro de casa. Jesus é o primeiro judeu que vai chamar Deus de Abba. Em hebraico e em aramaico, na verdade, Abba quer dizer papai, quer dizer paizinho. E dos 111 versículos do Sermão do Monte, por 15 vezes, Jesus chama Deus de pai. Então ele tenta ressignificar Deus. Então não vai ser mais o Deus dos exércitos, o Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que manda matar, o Deus do olho por olho, dente por dente. Jesus ressignifica Deus. Ele vai trazer um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Então ele fala, se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. E no versículo 42, a última antítese das 6 antíteses de Jesus do Sermão do Monte, provavelmente a mais difícil de todas. Junto com reconcilia-te com teu adversário, ouviste que foi dito, amarás a quem vos ama e aborrecereis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maldizem, fazei o bem a quem vos faz mal. Provavelmente, um dos ensinos de Jesus mais difícil para toda a humanidade como um todo. Sem sombra de dúvida, queridos. Infelizmente, a maioria de nós, que já somos espíritas, muitas vezes ainda estamos vivenciando muito mais há 3.400 anos atrás, vivendo ainda nas leis de Moisés do que nas leis do Cristo, infelizmente. O capítulo 5, então, ele vai terminar no versículo 48, em que ele diz o seguinte, no versículo 46 e 47, ele tenta explicar para aquelas pessoas, porque ele diz o seguinte, se você amar somente a quem te ama, um momentinho só, deixa eu abrir a janela. Porque ele vai dizer assim, os judeus se consideravam o povo escolhido por Deus, o único povo monoteísta daquela época. E aí, o que Jesus está tentando dizer é o seguinte, ele está falando assim, escuta, se você só amar quem te ama, o que diferença você faz? Também os pecadores e os idólatras fazem o mesmo. Esse é o chamamento do Cristo. O chamamento do Cristo, queridos, para nós sairmos da nossa zona de conforto. Para eu sair da minha zona de conforto, você sair da sua zona de conforto. Nós precisamos entender que nós só evoluímos, queridos, quando nós nos esforçamos para ser melhores. E nós podemos evoluir pelo amor, queridos. Não é somente pela dor. Se inicia então o capítulo 6. Capítulo 6 ele vai iniciar falando sobre caridade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 3. E vós, pois, quando fordes dar de sua esmola, que não saiba a sua mão direita o que dá a sua mão esquerda. Dê a sua esmola em oculto, e seu Pai que está nos céus, mas que te vê, ele saberá recompensá-la mais tarde. Do versículo 9 a 13, eu vou deixar para o nosso final. No versículo 14, ele diz, porque se você só perdoar, você só será perdoado se você perdoar. Nós vamos ver que sempre Jesus está estabelecendo a lei de ação e reação. Na verdade, é interessante que quando
Nós começamos a estudar mais a teologia profunda, ou seja, o estudo da crítica textual do Novo Testamento, que é a teologia profunda. Nós começamos a ver que muitas coisas que estão na doutrina espírita, a gente achava que era da doutrina e fala assim, não, peraí, isso foi Jesus que falou. Um dos maiores exemplos é a famosa frase, a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Essa frase não é espírita. Essa frase é de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, em que Paulo diz, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele também se fará. Mas voltando então para o capítulo 6, no versículo 14, ele fala, porque assim como você perdoa as ofensas alheias, as vossas também serão perdoadas. É muito importante nós entendermos isso. E no versículo 19 ao 22, 18 e 19, ele faz uma colocação muito importante. Ele vai dizer o seguinte, não guardeis tesouros na terra, onde as traças e as ferrugem consomem, e onde os ladrões roubam e minam, mas ajunteis tesouros no céu. E no versículo 21 ele nos alerta, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí, queridos, nós precisamos nos perguntar, onde estão os nossos tesouros? Ao que verdadeiramente nós damos valor à nossa vida? Quais são as prioridades da nossa existência? Queridos, para quem não sabe, a prioridade da nossa existência é a evolução espiritual. Resposta da questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 tem 23, capítulo 7 tem 12, capítulo 11 tem 13, capítulo 16 tem 12, todas essas questões, vários espíritos dizendo a mesma coisa. Nós existimos para evoluir, mas quantas vezes nos perdemos no mundo de César, que nos cerca. E no versículo 22 do capítulo 6, a mim particularmente, tanto no meu Facebook, que por favor, não já está lotado, eu não consigo mais, somente no meu Instagram, @JackDarcy, no meu Instagram, é uma das frases do meu Instagram. Mateus capítulo 6, versículo 22, é uma das frases de Jesus que mais me tocam o coração, em que ele vai dizer, porque a candeia do corpo, o lampião, a candeia do corpo são os olhos, de forma que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são os olhos, de forma que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A partir do versículo 23 até o versículo 34, que é o final deste capítulo, ele vai tratar de um único tema, bens materiais. E ele inicia no versículo 24, dizendo a célebre frase que todos nós conhecemos, não podeis servir a Deus e a mamão. E a partir do versículo 25, não vos preocupeis com o que andeis de comer ou de beber ou o que andeis de vestir. Versículos 28 e 29, famosa e célebre frase de Jesus, olhai os lírios do campo. Em verdade vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mas a grande lição que Jesus nos deixa a respeito dos bens materiais, visto que ele falava para o povo miserável de Cafarnaum, lembrando que Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, arqueologicamente falando, ela só foi descoberta agora, nesse século, que conseguiram comprovar que no século I já existia ali uma comunidade e Cafarnaum, no tempo de Jesus, era uma vila de 1000 pessoas. Simples assim. Nazaré, uma vila cientificamente comprovado, uma vila de aproximadamente 300 pessoas, onde Jesus viveu. Nazaré igualmente foi descoberta agora, se eu não me engano, em 2008 ou 2009. Ou seja, que conseguiram comprovar que na Palestina do século I ela já existia. Então vamos ver que no versículo 33 e 34 do capítulo 6 de Mateus, ele dá a chave para a questão dos bens materiais. Então primeiro ele fala, onde estiver o teu tesouro estará o seu coração. Ele está perguntando, vem cá, quais são os valores da sua vida? E aí no versículo 33, o que ele nos fala, queridos? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Teologicamente falando, o foco da pregação de Jesus é sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Lembrando que é a mesma coisa. Marcos e Lucas usam mais reino de Deus, Mateus usa mais reino dos céus. No Novo Testamento, por 97 vezes, será repetida esta expressão, reino de Deus, o reino dos céus. E o que não vamos adentrar aqui a questão, são 3 contextos teológicos a respeito de reino de Deus, o reino dos céus. E obviamente não teremos tempo aqui, visto que igualmente não é o foco da nossa palestra de hoje. Mas o que é o reino de Deus, o reino dos céus? Vou falar somente de um dos contextos de reino de Deus, o reino dos céus. Ele vai falar, porque a pregação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17, transformem-se, porque o reino de Deus é chegado. Marcos capítulo 1, versículo 15, transformem-se, porque o reino de Deus é chegado. Mateus capítulo 10, versículo 7, em teologia é conhecido como missão dos apóstolos. Então, o Evangelho segundo Mateus capítulo 10, versículo 6 a 42, é a missão dos apóstolos. É Jesus falando para os seus apóstolos o que eles deveriam fazer, como eles deveriam pregar. Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus diz, ide e pregai, dizendo, transformem-se, porque é chegado o reino dos céus. Sempre o reino dos céus, queridos. E aí, até hoje, teologicamente falando, há várias questões a serem colocadas, porque na verdade são 3 contextos. Vamos falar somente de um deles. Jesus, mais uma vez, está em uma das suas pregações falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Finalmente, uma pessoa da multidão então vai até ele e fala assim, mas onde é que está esse rei? Onde é que está esse reinado? Do que você está falando? Jesus explica. É o primeiro contexto dos 3, do reino de Deus, o reino dos céus. Ele vai dizer, eis que muitos vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Este é o primeiro conceito, queridos, do reino de Deus. É a edificação do reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o que ele está querendo dizer com todas as outras coisas? É muito simples. Porque quando nós vivenciamos o reino de Deus dentro de nós, nós temos paz. Nós temos paz. E quando nós temos paz, nós entendemos finalmente onde estão os nossos tesouros, quais são as nossas prioridades de existência e ao que nós verdadeiramente devemos dar valor à nossa vida. E quando nós adentramos esse campo, a paz passa a reinar dentro de nós, a paz que o Cristo nos deixou, conforme está lá em João capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Cristo. Então ele diz, buscai antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E no versículo 34, a finalização então do último versículo do capítulo 6 de Mateus, ele diz, e ele fala, busquem antes o reino de Deus. E ele fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. E aí, então terminamos o capítulo 6. Eu estou hoje realmente falando um pouco mais rápido, não adentrando muito profundamente em tudo, porque realmente é um seminário sobre o Sermão do Monte. Eu estou tentando ser um pouco mais resumido, digamos assim. Adentramos então no capítulo 7, o último capítulo do Sermão do Monte. E mais uma vez a lei de ação e reação se fazendo presente. Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para não serdes julgados, porque com peso, com a medida que você julgar, você igualmente o será. E no versículo 3 e 4, por que reparas tu
no argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave no teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho e depois vai socorrer o seu irmão. Lembrando que argueiro é um cisco e trave é um pedaço de madeira. Então ele está falando, escuta, como é que você está julgando o outro? Como é que você está tomando tanto conta da vida do outro e não toma conta da sua própria existência? Como é que você está sendo tão rápido, tão pródigo em apontar o dedo, mas não olha para dentro de si mesmo? O processo do autoconhecimento. E então em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, uma passagem lindíssima, que na verdade ela é mais explicada, melhor explicada em Lucas. Mas fiquemos com Mateus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado. Jesus está tentando mais uma vez falar para as pessoas, explicar para as pessoas o contexto de Deus Pai, Deus misericórdia, Deus é amor, Deus amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Deus é amor. Então, ele diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi-vos será dado. E ele continua tentando explicar para aquelas pessoas, pois qual dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente? Se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Em Lucas ele estende um pouco essa explicação e ele conta uma parábola e ele fala também, e se vosso filho lhe pedir um ovo, tu darás um escorpião. Em Lucas ele explica um pouco melhor. Mas vamos ficar com Mateus hoje. Então ele fala isso. Ele tenta explicar para as pessoas uma coisa muito simples. Escuta, se o filho te dá pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se você, sendo como é, você dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu pai. Quanto mais seu pai. Quanto mais seu pai. Ele continua no versículo 14. Ele nos dá um alerta. Versículo 14 do capítulo 7. Sabendo das nossas fragilidades humanas, há 1985 anos atrás, 86, Jesus pregou do ano 30 ao ano 33 da nossa era, portanto, de 1986 a 1988 anos atrás, lembrando, como eu sempre digo, que Jesus morreu aos 38 anos, ele começa as suas pregações no ano 35, ele termina, quando ele tem 35 anos, ele morre, desencarna aos 38 anos. Esse é um fato teológico espírita já conhecido, mas que a maioria das pessoas não sabe. Foi um equívoco do Frei Dionísio no ano 525 da nossa era, que ele bota o ano Domini, o ano 1, 5 anos depois. Ele faz com que Jesus nasça na data errada. Então, na verdade, Jesus nasceu 5 anos antes. Jesus nasceu em 5 antes de Cristo. Então ele vai morrer aos 38 anos, ele prega assim do ano 30 ao ano 33, mas ele morre aos 38 anos. Então ele vai nos dizer, sabendo o quanto nós éramos frágeis naquele tempo, as pessoas que estavam lá naquele tempo, e o quanto nós somos frágeis hoje em dia, ele nos diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz ao reino de meu Pai. No versículo 21, ele vai dizer uma coisa muito séria, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí ele nos dá a primeira das suas aproximadamente 40 parábolas, a parábola do homem prudente. Ele nos diz, porque todo aquele que ouve a minha palavra e a cumpre é semelhante ao homem prudente, que ergueu a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, sopraram os ventos e correram os rios, e firme ela ficou. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a cumpre é semelhante ao homem que ergueu a sua casa sobre a areia, e desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e grande foi a sua ruína. De modo geral, queridos, ele termina aí, fazendo essa colocação. Digamos que, como temos só mais 5 minutinhos, digamos que o Sermão do Monte ele termina um pouco mais à frente, na verdade, mas basicamente ele termina aí. Capítulo 7, versículos 24 a 27, é a parábola do homem prudente. Só quero agora chamar a atenção para as duas principais colocações do Sermão do Monte que nós ainda não falamos.
Em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, faz uma pergunta a Jesus muito célebre. Qual a principal lei, a lei e os profetas? E ele vai dizer, ouviste que foi dito, amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. Assim ele falou. E aí ele vai falar, e o segundo que complementa este é, que amarás ao próximo como a ti mesmo. E ele termina Mateus dizendo assim, nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Queridos, este livrinho é o Novo Testamento. São 27 livros, 260 capítulos, 8.000 versículos, 130.000 palavras. Só vai haver um outro versículo em que ele vai dizer, nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Então vamos ver que em Mateus capítulo 22 ele está falando que a lei maior é o amor. Ama a Deus, ama o próximo e ama a ti mesmo. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. E ele só vai ver um outro versículo que ele vai dizer esta frase. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Porque talvez você se pergunte, como é que é colocar a lei do amor em ação? Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 12. Fazei ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Então, queridos, a lei do amor sendo colocada na prática é cada um de nós fazermos ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Queridos, temos somente mais 3 minutos para nós encerrarmos. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente ao convite que o Tarcísio nos fez, agradecer profundamente essa oportunidade de trabalho com Jesus. Eu peço perdão pelas minhas falhas, peço perdão se acaso não agradei a todos, peço perdão pelos meus eventuais equívocos, quem sabe. E convido igualmente a todos que quiserem que nos sigam lá no nosso Instagram, @JackDarça. Temos, como falamos, lives diárias ali. E agora então, para terminar, queridos, de todos os ensinos de Jesus, do Sermão do Monte, o primeiro é, faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. É a lei áurea, é a regra de ouro. E agora, fora isso, voltamos para Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Mateus capítulo 6, versículo 6. E vós, pois, quando fordes orar, entra no teu quarto, sozinho, fecha a porta, e Deus que ali se encontra, teu Pai, vai te ouvir. E antes mesmo de você o pedir, ele já sabe. Mas quando fordes orar, não fazeis longas orações como os pagãos e os gentios a pretextos de serem ouvidos. Mas quando fordes orar, dizeis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Queridos, gratidão imensa, gratidão imensa, gratidão imensa a cada um de vocês, pelo seu carinho, por sua atenção.
E a paz, queridos, a paz do Cristo que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês. Muita paz. Muita paz. Queridos, mais uma vez, gratidão, meu irmão Tarcísio, gratidão a todos, que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos, muita paz.